essa semana eu fiz um planejamento para a gente começar a introdução da física térmica. E eu deixei lá no Google Sala de Aula ontem pela manhã, né, um material para vocês lerem, né. Eu deixei inicialmente 3 textos, né, e coloquei o guia para vocês se orientarem. Coloquei lá no grupo do WhatsApp também. Então, nesse guia previa para vocês fazerem a leitura de 2 textos referente à termometria, né, temperatura, escalas, que eu coloquei lá, e acompanhando esses 2 textos, tinham 3 perguntas, acho que 3 ou 4 perguntas que eu coloco associada a esse texto, a esses 2 textos, para vocês responderem lá, né, uma espécie de interpretação de texto. E aí eu coloquei uns pontinhos lá já para contar. Eu acho que ao longo dessa... Eu vou ver se eu vou ou não passar teste, tá? Para essa primeira parte. Eu acho que talvez eu feche a nota passando algumas atividades ao longo das aulas lá no Google Sala de Aula, tá bom? Mas aí eu vou especificando nos guias para vocês. E aí o terceiro texto, ele é sobre a teoria do calórico. Esse é mais curtinho, né? Tem 3 páginas, que é daquele livro As 100 Maiores Descobertas Científicas de Todos os Tempos, que conta um pouco sobre a teoria do calórico, né, como foi a descoberta, né, claro que isso levou muitos e muitos anos, né, com essa questão, mas esse é um dos problemas do livro As 100 Maiores Descobertas Científicas de Todos os Tempos, que em alguns momentos ele relata um contexto histórico como um contexto, às vezes, isolado, né, e, na verdade, aquele contexto ali da teoria do calórico, né, da interpretação do calor como uma forma de energia, ele não é especificamente somente naquele momento que se chega àquela conclusão, né? Tem todo um conjunto de pessoas que vem antes, que vem depois, que vai consolidar ou não essa ideia do calor como forma de energia. Mas aquele contexto histórico que ele define lá, sobre a fábrica de canhões, foi muito importante, né, para a compreensão da natureza do calor como uma forma de energia, né, mas a gente vai mais para frente falar um pouco mais sobre isso. Hoje eu dediquei a aula a tentar fazer uma introdução, assim, básica para vocês, né, de física térmica, e tirar algumas dúvidas que vocês possam ter da leitura, e fazer uma apresentação de termometria, que eu não gosto muito dessa palavra parte, né, a parte da física porque eu acho, assim, que a natureza, ela não é dividida em partes, né, então, é a gente que tenta fazer isso didaticamente na disciplina, mas poucas vezes vocês vão me ouvir falando esse termo, assim, a termometria é a parte da física porque eu não gosto disso, sabe? Mas, assim, hoje a gente vai estudar a termometria que, assim, didaticamente, nos livros didáticos, ela aparece como o estudo da temperatura, né? O que é a temperatura, escalas termométricas. Então, assim, em geral, no ensino médio se dedica muito tempo se falando de temperatura, fazendo conversão de escalas, e, assim, eu vou passar rapidamente nisso. Assim como eu passava no ensino médio também, eu vou explicar por quê. Né, eu acho que, assim, a essência da física térmica não é a termometria, é a termodinâmica. Por quê? Porque, assim, principalmente no ensino médio a gente tem uma carga horária muito restrita de física, você precisa optar, né, o que você vai aprofundar mais pelo tempo que você dispõe. Então, eu optava pela termodinâmica. Então, eu passava pela física, pela termometria, pela calorimetria, estudos básicos de calor e temperatura, e seguia para a termodinâmica, né, porque boa parte dos processos térmicos está relacionada ali da calorimetria para a termodinâmica. O que vem ser a termodinâmica? Seria eu estudar, vamos começar da termometria, né? A termometria, assim, tradicionalmente nos livros didáticos, ela traz o estudo dessas noções de temperatura. Muitas vezes não traz esse contexto histórico que eu estou trazendo para vocês, né, nos livros didáticos, e por isso que é importante, eu achei importante a gente começar com ele,
para vocês verem que não é simplesmente, não foi um ser iluminado que resolveu dar trabalho, né? Às vezes os alunos pensam isso, que resolveu dar trabalho para a gente simplesmente ficar igual louco calculando relações de escalas termométricas, né? Ou falando sobre calor, Q igual a MC delta T, entendeu? Então, assim, há todo um contexto histórico que leva a essas descobertas, tem a importância disso ao longo da história. Então, como nessa parte de temperatura é muito raro você encontrar, né, nos livros didáticos essa discussão histórica, então por isso que eu inicio com esses 2 textos, até para servir de amparo também para vocês futuramente, para quando vocês forem dar aula, né? Vocês guardam um texto, podem utilizar para os estudantes, ele tem uma linguagem bem simples, e é um texto bem interdisciplinar. Futuramente eu vou dar outros textos para vocês que são possíveis utilizarem também no ensino médio. Por exemplo, esses 2 de temperatura eu não cheguei a trabalhar com os meus alunos, eu tive contato agora com eles. Mas esse de calor, né, da teoria do calórico, conta a história aí das 100 maiores descobertas, eu sempre usei com os meus alunos, né? Então, eu utilizei muito esse texto quando eu estava dando aula de calorimetria. E uma coisa também que eu utilizava, que eu vou tentar pegar esse trecho para vocês, quando a gente começar a termodinâmica, eu pegava um trecho lá. Vocês já assistiram o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin? Eu não. Não? Os demais já assistiram Tempos Modernos? Eu não. Ainda não. Não? Eu também ainda não. Gente, acho que eu já assisti. Olha, se vocês não assistiram, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. É engraçado. É muito bom, é muito engraçado. E assim, os alunos gostavam tanto, eu não assistia todo o filme com eles, né? Nossa carga horária era curta, à noite eu tinha 2 aulas de física, mas eu introduzi a termodinâmica com um trecho que eu vou colocar para vocês da aula do filme Tempos Modernos, que são relacionadas às condições de trabalho na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial, né? Então, é uma cena, assim, muito cômica, mas muito séria, assim, que o Chaplin apresenta, na Revolução das Máquinas, né, a primeira Revolução Industrial, quando começam a surgirem várias máquinas, né, e assim, não existiam leis trabalhistas naquela época, né, e eles querem criar uma máquina em que ele pudesse, por exemplo, almoçar sem precisar parar de trabalhar. Então, ele tinha que trabalhar continuamente. Então, aí eles vão testar a máquina com ele, né, como que ele iria comer trabalhando, continuando trabalhando ali na produção em série, né. Então, assim, é uma cena, assim, que me marcou demais, assim, nesse filme. O meu marido tem vários filmes aqui do Chaplin, né, e assim, eu vou tentar pedir para ele editar essa parte só da questão das máquinas para a gente discutir, porque a termodinâmica, o estudo da termodinâmica, ela tem tudo a ver com a Revolução Industrial, entendeu? Então, nesse capítulo de física térmica, eu vou resgatar muito essa questão histórica com vocês, tá bom? Vamos relembrar umas coisas de história, de biologia também, dá para fazer muita associação com a biologia, tá? E eu deixei esses 2 textos lá de física térmica para vocês, né, da termometria, mas antes de falar deles, eu queria apresentar para vocês, eu vou compartilhar a minha tela para apresentar essa imagem que eu acabei de apresentar a vocês lá no grupo via link, tá? Essa imagem aqui para vocês lá, é uma imagem que eu pedi para o meu marido desenhar para mim, para eu colocar numa capa de um material, e aí eu coloquei algumas tags, né, eu construí ela no Genially, não sei se vocês conhecem, a minha aula hoje é no Genially, é genial.ly, o endereço está bem aqui em cima. Vocês podem também produzir materiais lá, só que quem não é premium só pode produzir lá e compartilhar link, né, não tem como baixar, mas tem como produzir. E essas tagzinhas também tem como você fazer num outro programa chamado ThingLink, THI Link.
E aí, deixa eu tentar explicar para vocês, assim, nessa parte de física térmica, a gente pode fazer diversas associações, né? Então, assim, é muito legal, eu gosto muito de dar aula de física térmica, porque ela tem um potencial tão grande para uma perspectiva interdisciplinar, e vocês vão ver esse potencial aqui. Por exemplo, quando eu ingressei na física ambiental como professora, como eles tinham muito essa ênfase ambiental, né, então eles discutiam muito essas questões de física térmica na perspectiva ambiental. E foi muito importante para mim como professora, sabe, essa experiência na física ambiental. E eu trago aqui, assim, deixa eu ver, não foi esse, eu fiz um mais completo para vocês. Deixa eu apresentar aqui. Esse aqui está como editor. No Gmail você pode, olha, eu posso editar aqui o que eu quiser, eu posso compartilhar nesse share aqui, ou eu posso apresentar nesse view aqui. É o que eu estou fazendo, né, que eu estou apresentando, tá? E aí, por exemplo, só nessas 3 figuras aqui, dá para a gente abordar um monte de coisa. Então, vocês clicaram aí nas tags e vocês viram, por exemplo, nessa primeira aqui, nessa primeira imagem, olha, a gente pode discutir por que cai neve em alguns lugares frios. Isso foi uma pergunta, eu lembro que quando eu estava dando aula de física térmica, os alunos me perguntaram, né, naquela ocasião eu não sabia responder, né, eu fiquei pensando, realmente, por quê? Ainda bem que deu a hora do recreio, eu fui pesquisar na internet, né, o que era. E aí por que cai neve, né? Por que nesses lugares frios, né, às vezes cai granizo? Vocês já devem ter ouvido falar, até nessas regiões que não são tão frias, tipo aqui acho que Monte Alegre, Oriximiná, que já caiu granizo, né? Então, por que será que forma granizo? Por que cai neve? Será que é a mesma coisa que a chuva? Né? Então, são perguntas que a gente pode responder durante as nossas aulas. A outra aqui. Qual é a função da roupa em dia de inverno europeu ou do sul do Brasil? Né? Então, vocês já devem ter ouvido muito falar de pessoas que morreram de frio, né? Moradores de rua, por exemplo, em lugares muito frios, é muito complicada a vida deles, porque eles podem morrer de frio. E eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, por que os moradores de rua, muitos deles se cobrem com papelão e não com cobertor? Vocês sabem por quê? Pode abrir aí o microfone para falar. Por que alguns moradores de rua usam papelão para se cobrir? Estão me escutando, gente? Sim, professora. Oi, estão me escutando? Sim. Sim, professora. Sim, você sabe por que eles usam papelão? Sim, eu Quer falar? Eu penso que é porque eles não tinham eu penso que é porque eles não tinham outro legal. Porque o quê, Rosinete? Porque eles não têm outra coisa para se cobrir. Porque eles não têm outra coisa para se Porque eles não têm outra coisa para se cobrir. É a primeira coisa que a gente pensa, né? Se eles não têm cobertor, eles vão se cobrir com papelão, né? Mais alguém pensa isso? Vocês estão tímidos hoje, é? Gente, não é só isso, não. Às vezes eles até têm cobertor, sim. Mas por que é interessante o papelão? Porque o papelão, a gente vai ver que ele vai dificultar a troca de calor, entendeu? Cadê? Já nem sei mais onde eu tô. Ele vai dificultar a troca de calor com o meio, porque assim, o que vem ser a sensação de frio? A gente vai estudar o que é a sensação de frio, né? O frio vai ser a perda de calor do corpo. Então, assim, quanto mais você poder dificultar essa perda de calor do corpo, mais você vai ficar mais agradável, mais aquecido. Então, o cobertor, como ele é formado por fibras, né? Então, fibras entrelaçadas,
Então, o calor vai escapar, né? Essa energia, ela vai escapar por essa fibra também. Então, aí você vai sentir mais frio. Já o papelão, ele vai manter mais, né, essa temperatura corporal, porque ele vai formar aquela camada de ar em torno do seu corpo, sem deixar trocar com o meio ambiente, entendeu? Então, por isso que o papelão é interessante para eles. Por que mãos e orelhas precisam estar bem protegidos em um dia frio? Essas perguntas, para a gente que mora aqui no norte, pode parecer estranho, né? Porque a gente não vive essa realidade. Para quem nunca saiu, por exemplo, daqui do Pará, o nosso frio aqui é 25 graus, né? Quando a gente fala isso lá, vai para o sul e fala, não, gente, o ar-condicionado que a gente dorme é 24, 25 graus, e lá é a temperatura máxima, muitas vezes, deles, né? Então, assim, alguém daqui já teve a oportunidade de sair daqui do Pará e ir para uma região fria? Já experimentou frio, assim, intenso em algum lugar? Alguém? Eu não. Só aqui mesmo. Não? No Pará. Nem eu. Eu também não. Só que não, é muito frio, gente. Assim, eu nunca vivi o frio europeu, assim, de neve, mas eu morei em Campinas e eu vivi o inverno lá, né? Lá em Campinas e fui para o inverno uma vez também lá para o sul do país. E, assim, é muito frio, aquele que você fala assim, a nuvenzinha sai da sua boca, né? E aí, o que mais sofre são as pontas das orelhas, né, dos dedos e os pés, que são as extremidades do corpo, né? Tanto que, não sei se vocês já viram aqueles filmes, assim, que eles fazem na neve, e aí aquelas pessoas que não conseguem proteger muito bem as orelhas, né, os dedos, eles começam a ficar roxo, né? Então, tem algumas até, inclusive, que perdem os dedos, né, por hipotermia. Congelam, aí não tem mais circulação e aí acaba apodrecendo, entendeu? Então, o gelo, o frio, ele pode queimar também, assim como o calor intenso, entendeu? Então, essa temperatura extrema, ela é prejudicial ao corpo humano. O corpo humano, ele está adaptado a uma certa temperatura, entendeu? Então, assim, tem um limite de dor. Quando é que o frio começa a causar dor? Tem um gráfico que explica isso, né? Então, tem o limite de dor tanto para o frio quanto para o calor, né? Quando é que o calor começa a proporcionar dor, né? Quando você queima o dedo, por exemplo, né? Então, as orelhas, né, as mãos, a gente, quando vai para um lugar frio, a gente dá muito valor, e aprendam isso, se vocês forem para um lugar frio, se vocês forem comprar um casaco, comprem com bolso, porque faz grande diferença. Se você está sem luva, você coloca a mão no bolso. Olha aqui o personagem com a mão no bolso, olha, ele está com um gorro na cabeça, né, e uma proteção na orelha, né, porque também esfria muito, que é onde são as extremidades do corpo, né? Depois a gente vai discutindo sobre isso. Ao longo das aulas, se eu esquecer, mas vocês me lembram da gente conversando sobre essas questões, tá? Aqui, a pessoa que está correndo na praia, né? Então, aqui tem o sol, né? E aí tem uma pergunta, de onde vem a energia do sol? E qual a sua importância para a vida na Terra? A gente só consegue sobreviver aqui na Terra por conta do sol. Mas vocês saberiam me dizer assim, por quê? De onde que vem essa energia do sol? Alguém já estudou sobre isso? Tem ideia? Da radiação? Aquela inesgotável? Da radiação? Isso. É o Isaac que está falando? Sim. 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 Mas de onde que vem essa radiação, Isaac? A pergunta é, o Sol, ele fornece uma quantidade de energia enorme para o planeta. Mas de onde é que ele tira essa energia? Acho que é das relações químicas que existem nele, né? Acho que é das relações químicas que existem nele, né? Isso. Vão ter reações, o Sol é uma estrela, né? Então vai existir reações, o nome são reações termonucleares, porque tem a ver com temperatura também.
né? Então, uma estrela, ela só vai nascer quando a temperatura no núcleo de uma massa gasosa for alta o suficiente para começar a fundir os elementos químicos. O elemento químico mais fundamental é o hidrogênio, né? Então, é quando o hidrogênio começa a ser queimado, produzindo um elemento químico mais pesado. Então, quando essa temperatura aumenta a uma temperatura estupenda, assim, que consiga fazer com que as reações químicas comecem a acontecer, produzindo elementos mais pesados, como hélio, por exemplo, aí a gente diz que nasceu uma estrela, né? E essa energia irradiada pela estrela, no caso o nosso Sol, né, daqui do sistema solar, ele tira essa energia das reações termonucleares que acontecem no seu núcleo. E aí essa energia irradia, né, até a superfície da estrela, e com isso ela consegue se propagar no espaço, chegando até a Terra, né, em todos os planetas do sistema solar, na verdade, né. Tá, uma outra pergunta. Por que suamos quando corremos? Né? Quanto mais você corre, quanto mais você se exercita, você vê que você sua muito, né? Ou se você está andando no sol mesmo, num dia quente, você vai suar demais. Aqui na nossa região, é interessante porque aqui é muito úmido, então a gente sua muito. Se vocês forem para um lugar, por exemplo, mais ali para o sul do Brasil, onde a umidade é bem menor do que aqui em Brasília, por exemplo, a umidade é bem pequena, às vezes sangra o nariz em Brasília, de tão seco que é, porque eles estão muito longe do mar, né? E aí o que vai acontecer é que, mesmo quente, mas você não vai transpirar tanto quanto a gente transpira aqui, né? E isso, acontece uma coisa muito, muito interessante também, que, por exemplo, quem de vocês anda com uma garrafinha de água gelada dentro da sua bolsa? Onde está seu caderno? Alguém anda? Eu nunca andei com isso. Alguém anda dentro da sua mochila com uma garrafinha de água? Por que não? Eu também nunca andei, não. É difícil andar com Dentro da garrafinha mochila, d'água. não. Às vezes, Faz a parte de fora. leva na mão. Meu filho já andou. Por que vocês não colocam dentro da bolsa? Ela transpira. Porque molha tudo, a gente já tem experiência, a gente sabe. A gente sabe que molha. Às vezes a gente embrulha numa toalhinha, porque a gente sabe que se deixar fora vai molhar, né? Então, por isso que é ideal aquelas mochilinhas que tem onde colocar a garrafa do lado, né? Pelo menos não entra em contato, porque a gente sabe que ela vai transpirar. E aí, uma coisa interessante, assim, se você for para um lugar mais frio, né, tipo São Paulo, Campinas, aí o que acontece? Você não vê a garrafinha transpirar, você pode andar dentro da bolsa. Vocês sabiam? Por quê? Da onde que vem essas gotículas que molham as nossas coisas dentro da bolsa? Por enquanto, eu só quero colocar dúvidas em vocês. Aí, ó, por que roupas com cores claras são mais adequadas para uma corrida na praia? Me digam uma coisa, a disciplina de física conceitual, fui eu que vi com vocês? Foi a 2018? Sim. Ou foi? Sim, eu vi física conceitual, física 1 e agora física 2, né? Sim. Ok. Vocês lembram que a gente discutiu sobre as roupas de cores claras? Vou passar aqui, mas tem a ver essa questão da roupa de cores claras com a questão da energia térmica, tá? Vou passar aqui uma pessoa com febre. Olha aqui, vou começar aqui pela cabeça dela. Devemos usar compressas frias ou passar álcool no corpo quando estamos com febre? Vocês já fizeram isso? Quem já passou álcool no corpo quando estava com febre? Ou passou no seu filho? Me conta aí. Ou de alguém aí.
A compressa conhecido. fria eu já usei. Agora o álcool eu já ouvi falar, mas eu nunca fiz. Uhum. Compressa fria, a Andressa já usou. Mais alguém? Marcela, tu usa nos teus filhos? Compressa Eu fria não, quando tá com eu dou febre banho. ou álcool? Eu dou banho, Tu mas dá a banho. mamãe dizia que Uhum. tinha uma tia que baixava febre com álcool dos filhos. Mas eu nunca experimentei, eu dou banho mesmo. O que vocês acham? Será que o álcool é adequado? Silvia, tu creio tem que filho tenha um pequeno aí, pouco. conta o que tu fazes. Eu normalmente é banho mesmo, mas eu já ouvi falar também da questão do álcool, né? Que ela ajuda, tipo, a evaporar. É uma coisa assim que a gente escuta os mais velhos falarem, né? Que o banho com álcool ajuda. Mas eu nunca experimentei, né? Assim, eu já sou mais adepta ao banho mesmo. E nem experimente, minha filha, porque faz mal. Tá? Porque, assim, apesar de fisicamente o processo ser coerente para a redução da temperatura, porque se vocês experimentarem, assim, agora que a gente está usando muito álcool, né, tentem passar um álcool líquido, assim, na mão, por exemplo, você vai sentir frio, né? Justamente porque na hora que quando ele evapora, ele rouba calor do corpo. Se a tua intenção é diminuir a temperatura do corpo, então ele tirar calor do corpo é interessante. Entendeu? O processo físico tá ok. O problema é o processo químico disso aí. Porque, assim, em contato com a pele, né, em grande quantidade, aqui tem gente que dá um banho de álcool e você pode provocar intoxicação, entendeu? Na pessoa. Então, assim, tem a absorção pela pele, né? E aí isso pode causar outros danos por intoxicação, entendeu? Então, o álcool, passar álcool pelo corpo não é adequado, tá? Num processo de febre. A compressa fria, sim, ou banho, dependendo das circunstâncias da febre, para poder baixar. A água, ela tem uma grande propriedade, né? Que a gente vai estudar mais à frente, que é a alta capacidade térmica dela, ou seja, a alta capacidade dela roubar calor dos corpos. Então, a gente vai verificar isso, porque que a compressa fria ou o banho, ele faz grande diferença, né, na questão da redução da temperatura. Mas, assim, é importante dizer que a febre, ela não é um processo, tem gente que diz, tá com febre e fica desesperado, né? O desespero, na verdade, ele tem que vir, não a preocupação, mas no sentido de que há uma infecção. Mas qualquer um de nós pode ter uma infecção, não é verdade? Então, a questão é a gente aprender a cuidar. Então, a febre, ela não tem que ser combatida de imediato, ela tem que ser controlada. Porque quando você tem febre, é sinal de que o seu corpo está reagindo, são os teus anticorpos agindo para que aquela infecção seja destruída, né? É isso que é a febre. Então, tanto que quando a pessoa tem AIDS, HIV positivo, por exemplo, que a AIDS, ela destrói o teu sistema de defesa, né, o sistema imunológico. Por que qualquer gripe pode te matar? Porque sem esse sistema imunológico funcionando bem, você não consegue nem ter febre. Porque a febre é o teu sistema de defesa, entendeu? Agindo. Então, uma pessoa HIV positivo, assim, se ela tiver, dependendo da quantidade de anticorpos que ela tem, ela pode nem ter febre, e uma gripe comum matá-la. Entendeu? Então, você não tem que ficar desesperado pela febre. Na criança, gente, por isso que o ideal, assim, a temperatura média do corpo humano, 36,5, 37, passou mais disso, 38 lá já é uma febre, né? Então, assim, é importante você controlar, principalmente numa criança, para ela não ter convulsão, não é? Mas aí tem que aguardar o organismo dela reagir também, né? O meu filho tá com alguma infecção esses dias, aí tá uns 3 dias dando febre nele, eu vou controlando, medindo a temperatura, quando passa de 38, eu dou a medicação de 6 em 6 horas, mas eu tô esperando o organismo dele reagir, entendeu? Então, assim, para vocês que ainda não são pais, é importante a gente ter clareza disso, tá? E mesmo quem é também, né?
E aí tem uma pergunta aqui, ó. Por que temos febre, né? A gente vai aprofundar um pouco mais isso depois. É recomendado nos cobrirmos quando estamos com febre? E aí, o que vocês acham? Professor, ainda falando dessa questão da febre, né, do uso do termômetro, eu vi uma reportagem uma vez referente a isso, que normalmente nós usamos esse termômetro digital, né? Que em determinado tempo ele apita e aí a gente verifica a temperatura. Normalmente a gente considera aquela temperatura, né? E aí eu fui no posto de saúde também, e o próprio enfermeiro disse, né, apitou. Aí, quando apitou, eu já ia tirar, né, no posto, porque a minha filha estava com muita febre. E aí ele disse, não, deixe mais um pouco. Aí eu fiquei, tudo bem, porque ele já entende mais do que eu, né? E realmente, professora, a temperatura dela estava muito mais alta do que a temperatura que foi dada no termômetro, inicialmente, ao apitar. Né? Ao apitar, ele deu uma temperatura, vamos dizer um exemplo de 39 graus. Ao deixar ela por mais alguns minutos, uns 2 ou 3 minutos, ela chegou a 40 e poucos graus. Nossa! Então, sim, o correto é deixar um pouquinho mais, além do tempo. Mas por quê? Que a criança não esteja com febre, a temperatura, né, aparentemente não esteja com febre, e a criança realmente está com febre, e a gente acaba não fazendo esse controle correto, né, dessa forma. Mas por que precisa deixar mais tempo? Por que tu acha? Professora, Ou por que ele falou? Eu já não Será que tem a ver com o tipo de termômetro? Porque assim... Tu já chegou a ler o capítulo lá do livro que eu indiquei para vocês? Não tive tempo, professora. Não consegui ler ainda. Quando você lê lá o capítulo do livro, os outros que já leram devem ter atentado para isso, que ele fala assim, quando você está medindo uma temperatura com um termômetro, na verdade aquela é a temperatura do termômetro. Né? Porque ele está entrando em equilíbrio térmico com no caso do termômetro de álcool, né? Porque antes se usava o termômetro de mercúrio. Vocês lembram que era até difícil de enxergar no bulbo, assim, aquele de vidro, que era meio transparente? Que aí a pessoa colocava assim contra a luz e tentava enxergar. Não sei se vocês lembram disso. Não sei se eu estou muito velha. E aí... Eu vou ter que assumir minha idade também, meu Deus. Aí a pessoa olhava assim o termômetro para verificar qual era a marca dele. Agora, os termômetros assim de bulbo, eles têm um líquido vermelho dentro, que é o álcool, né? É um álcool vermelho dentro, porque o mercúrio, ele contamina muito o meio ambiente, é um metal pesado, ele contamina a pessoa também, né? Então, por isso que praticamente está abolido o termômetro de mercúrio. Mas o de álcool ainda existe, né, com bulbo. Inclusive no laboratório, quando a gente vai fazer algumas medições, tem o termômetro de álcool lá, né, que varia até 100 graus Celsius, e ele tem um líquido vermelho dentro. Então, esses tipos de termômetro, eles têm um determinado funcionamento, né, e tem aqueles outros termômetros que a Silvia estava falando agora, né, que é o termômetro digital, que hoje em dia se mais usa ele, né, principalmente quem tem criança geralmente tem em casa. Eu vou mostrar daqui a pouco as fotos deles. E cada um deles tem um funcionamento diferente. Tem aquele que estão usando agora que é de revólver, né, que ele aponta para tua cabeça, vocês já viram? Que às vezes a gente vai no shopping, em algum lugar eles estão utilizando. Aquele eu acho menos confiável. Eu tenho ele aqui, mas eu não gostei muito dele, não. A diferença dele para desse que a gente usa digital embaixo do braço dá uma diferença significativa na temperatura. Não sei se tem mais. Vocês têm esse de revólver em casa? Oi, estão me escutando? Não. É tão estranho a gente dar aula assim. Não.
tenho Eu nem. não sei se vocês estão me escutando, se vocês estão me vendo. Ai, meu Deus, mas vamos. A gente É está porque a gente faz revezamento, professora. Vai na mão mesmo, né? Só que tá muito Tô no ruim, tá revezamento. falhando hoje o áudio, não sei se é só aqui o meu, mas tá falhando, assim. Tá falhando o áudio. Tá. Muito eco. Ai, meu Deus. E eu tô fazendo revezamento, professora, com a Tem. Pia, com O áudio de vocês tá com bom. e a aula. Ah, tá. Aí tem uma outra pergunta que é recomendável nos cobrirmos, né, quando estamos com febre. Tem muita gente que se cobre, né? Ah, porque eu tô com frio, eu vou me cobrir. Mas você não acha estranho, assim, a temperatura tá alta, tá muito quente o seu corpo e você sente frio? Por que será que a gente sente frio? Vocês costumam se cobrir quando estão com febre? Dá frio, né? Eu não, professor, geralmente eu tomo remédio, sabe, sem nada, sem cobertor, sem nada. Aí eu até fico suado, né, por causa da troca de calor com o ambiente, no caso meu corpo tá mais quente, aí eu começo a suar. Aí depois eu fico bem. Geralmente eu faço isso. Sim. A temperatura corporal, ela se eleva, ela tem um motivo, né? Nosso corpo, assim, é uma máquina perfeita, é impressionante, né? A gente que estraga comendo um monte de porcaria, né? Fazendo um monte de besteira com o nosso corpo. Mas o nosso corpo, como ele funciona, assim? Existe um sistema de regulação de temperatura, né? Nós, mamíferos, nós mantemos a temperatura corporal constante, né, em torno ali de 36, até 38, dependendo das condições que você esteja, mas a temperatura média do corpo humano é ali entre 36,5, né, normal. Mas se você está correndo, se você está muito agitada, aí naturalmente vai aumentar um pouco a temperatura do seu corpo, né, mas assim, existe um limite, né. No caso de um corpo humano, por exemplo, se ele está num ambiente muito frio e a temperatura dele fica abaixo, a temperatura do corpo fica abaixo de 32 graus Celsius, significa que ele está entrando em hipotermia, né? O que é a hipotermia? É quando a temperatura do corpo abaixa de 32 graus Celsius, né? Então, o teu corpo começa a acionar outros sistemas para tentar fazer ele retornar à temperatura de 36,5, entendeu? Então, o que é a sensação de frio, né? Por que você treme? Olha como o corpo é legal. Ele agita o teu corpo para produzir calor, para fazer a temperatura voltar aos 36,5, entendeu? Então, é isso que é o tremelique que a gente sente. É o teu corpo se agitando para produzir calor. Por que às vezes dá taquicardia? Né? Assim, o coração passa a bater muito forte também. No mesmo sentido, porque quanto mais ele bombeia sangue para as tuas veias, né, mais o sangue vai circular e mais vai produzir calor. Entendeu? Aí, por que você fica arrepiado? Porque se você está sentindo frio, é porque você está perdendo calor. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Eu já estou usando esse termo porque a gente já estudou em física conceitual, tá? Então, assim, quando os pelos ficam eriçados, em torno da tua pele, fica uma camada de ar, né? Então, esses pelos aprisionam uma camada de ar. E o ar, ele é isolante térmico. Então, ele dificulta a troca de calor do teu corpo com o ambiente. Então, os seus pelos ficam eriçados, aí eles mantêm uma camada de ar em torno do teu corpo, e aí isso dificulta a troca de calor, para você não perder muito calor, para você conseguir manter o seu equilíbrio de temperatura, entendeu? Então, assim, o nosso corpo, ele vai se preparando todo para isso. E a roupa, ela vem entrar também como essa função, né, de dificultar a troca de calor. Ou favorecer, dependendo se você está querendo perder ou se você está querendo ganhar calor, né? Então, e aí, assim, se você quer perder calor, se sua temperatura está muito alta e você quer que a temperatura baixa, então você precisa perder calor para o ambiente. Então, o ideal não seria se cobrir, tá? Porque aí você dificulta isso.
certo? E aí vai abordar um pouco mais disso ao longo das aulas, tá bom? Eu ia trazer também um outro exemplo da pipoca, mas na próxima aula eu discuto com vocês. Lembra da pipoca, Silvia? Sim, professora. Uhum. Bom, vamos lá. Então, a gente vai para a aula de termometria. Eu queria perguntar para vocês, vocês que leram lá o texto, o que vocês acharam? O que chamou mais atenção de vocês? Os textos sobre temperatura. Querem falar? Não, professora, só que eu falei que eu não li muito, né? Mas uma parte que eu achei legal foi bem no começo. Fala que Hipócrates, né, ele usava o dorso da mão para tentar medir a temperatura, saber se ela estava com febre ou não. E usava aquela argila, né, para saber onde endurecia, que era onde estava mais quente. Aí eu lembrei quando a senhora falou, né, se a gente tinha termômetro. Que geralmente a gente usa a mão, né, para saber se a gente está com febre ou não. Sim, é verdade. E assim, confiar nas nossas sensações, usando só a mão. Mãe que é toda neurótica, né? Às vezes a gente toma banho e sai do banheiro, e aí a gente vai pegar na criança, a gente pensa que ela tá com febre, né? Vocês já passaram por isso? A gente vai abraçar alguém e vê que e a pessoa tá muito quente, parece. Eu todo dia quase acho que minha filha tá com febre. Aí eu vou lá com o pai dela e o pai dela diz, não, ela não tá não, tá com a cabeça. Eles são muito quentes, né? Eu acho as crianças muito quentes. Eu acho a minha filha, meu filho, principalmente, quente, eu tenho a impressão parece. Que sempre tá com febre. A cabeça, eu digo, meu Deus, acho que essa cabeça trabalha muito. Porque é muito quente, o do meu filho também é muito quente, da minha filha. Agora, sim, o meu filho, esses dias, como eu falei, né, eu acho que ele tá com alguma infecção, que tá dando febre nele, ainda não descobri o que é, mas eu acho que é a barriga. Quando eu li esse texto, eu falei, deve ser a barriga mesmo, que eu vi aquela foto, né, que eles colocavam, para vocês verem, né, desde a Grécia Antiga, né, se estuda sobre isso, se questiona. Os gregos eram fantásticos, né, e aí eles colocavam, né, os médicos colocavam no corpo da pessoa aquela lama, né, aquela argila, e aí onde ela endurecesse mais rápido é onde a temperatura era maior, né, e realmente, né, não sei se vocês já repararam, quem tem termômetro em casa, esse de revólver, por exemplo, eu estava testando essa semana, e eu senti a barriga do meu filho mais quente do que o resto do corpo. Então, ele estava com febre, quando eu testava aqui na testa dele, ele estava, sei lá, com 38, mas quando eu testava na barriga, era uma temperatura maior, né? Aí esse texto me lembrou isso, para vocês verem, assim, a sacada deles desde muito cedo, né? Que, assim, se a temperatura daquela região é mais alta, então é provável que é ali que esteja a dor, é ali que esteja a infecção, né, e ele se queixa muito da barriga mesmo, né, o meu filho, ele tem alguns problemas abdominais, assim, que quando a barriga dele tá muito quente, né, e aí a gente está investigando. Então, esses textos, eles trazem o conhecimento da termografia, e aí eles vão falando, né, sobre, antes de chegar mesmo nessa ideia de escalas termométricas, a noção de temperatura, né, da análise no corpo humano, ela já é bem antiga, né, se vocês verem lá desde a Grécia Antiga, antes mesmo de Cristo, entendeu, da era cristã, certo? Então, vamos lá para a nossa primeira aula sobre termometria. Eu separei algumas sessões para a gente discutir aqui nessa primeira aula, que é sobre conceito e sensação de quente e frio, se mede, né, a temperatura e um pouco da história da termometria. Eu trouxe algumas imagens aqui desses artigos que vocês leram. E a seção 1.3 é valores e limites, né, e o zero absoluto. Vamos falar da lei zero termodinâmica. Essa lei zero, ela é chamada dessa forma porque ela é de 1930, então ela veio bem depois. Vocês vão ver o período da primeira e da segunda lei da termodinâmica,
elas são do século XIX, né, 1800 e pouco. Então, quando foram ver a importância de se enunciar mais uma lei da termodinâmica, já tinha sido nomeada a primeira e segunda lei, no século XIX. Então, como se achou essa mais geral, né, e aí chamou-se de Lei Zero da termodinâmica, né, como sendo a primeira lei, mas como já existia a primeira lei, então chamou-se de Lei Zero. E aí vamos falar também sobre as escalas termométricas, pontos fixos, e relações de conversão, não é NE, é relações de conversão, tá? Ok, então tem uma simulação aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. O que essa simulação vai mostrar? Uma simulação do FET colorado, né? E é uma ideia de o que vai acontecer com um corpo, com uma substância, né? No caso aí a gente vai ter alguma molécula de um gás, conforme eu cedo calor ou eu tiro o calor, né, desse ambiente onde está esse gás, tá? Então, a gente vai discutir sobre a temperatura como uma medida do estado de agitação das moléculas de um corpo ou de uma substância. Aqui entendendo corpo, né, como sendo qualquer objeto, né, formado por átomos, certo? Então, a temperatura, ela vai ser essa medida do grau de agitação das moléculas. E o enigma, assim, da termometria é justamente aí, porque se eu defino dessa forma a temperatura, né, quanto mais agitado tiverem as moléculas de um corpo, maior vai ser a temperatura, mas como que eu meço essa agitação? Né? Então, essa agitação, a gente estudou lá na Física 1, que esse movimento, ele gera uma energia cinética. Em termos dos gases, vai acontecer a mesma coisa, dos gases, dos sólidos, dos líquidos, né? Qualquer corpo, ele vai ter uma... Deixa eu fechar aqui o WhatsApp. Qualquer corpo, ele vai ser formado por átomos. Os átomos vão formar moléculas. Essas moléculas, né, elas têm lá os átomos que vão ficar vibrando nelas, e aí essa vibração é que vai dar a sensação, o efeito térmico de um corpo, né, que a gente vai ver daqui a pouco algumas figuras que lembram isso. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui a simulação. Vocês estão conseguindo me escutar ou está falhando? Estou escutando normal. Oi? Sim, professora. Melhorou bem. Está escutando? Tá de boa agora. Então, na imagem que eu estou mostrando aqui, na simulação, tem um cilindro e tem um termômetro em cima desse cilindro acoplado, e aí está a temperatura em Kelvin, indicando 14 Kelvin, que é uma temperatura bem baixa, tá? Dentro desse cilindro várias moléculas juntas, né? Várias bolinhas azuis representando as moléculas, e embaixo tem um balde escrito esfriar e aquecer, que eu posso mover, né, um botãozinho para aquecer ou para esfriar esse cilindro onde tem essas moléculas. Do lado direito tem uma legenda indicando átomos e moléculas, neônio, argônio, oxigênio, água. Eu posso escolher que tipo de substância quero e se eu quero substância no estado sólido, líquido ou gasoso, tá bom? Então aqui eu estou, olha, com um gás, certo? Aqui eu poderia estar com um líquido e aqui com sólido. Observe que quando eu mudo de sólido para líquido para gás, o que acontece aqui é a coesão entre as moléculas, elas são diferentes. No sólido, por exemplo, as moléculas estão mais juntinhas aí dentro do cilindro. No líquido, elas estão mais esparramadas no fundo do recipiente, né? No gasoso, elas estão espalhadas, né, em movimento em torno todo do recipiente, tá? Então, eu estou aqui com o neônio, poderia mudar para o argônio, para o oxigênio ou para a água, certo? Então, eu vou deixar aqui no oxigênio, por exemplo, certo? E aí, o que eu vou fazer?
Aqui está indicando 113 Kelvin agora, com as moléculas de oxigênio se movimentando aí dentro do recipiente. Aparece duas bolinhas juntinho uma da outra, porque o oxigênio ele é o O2, são dois átomos de oxigênio junto que formam uma molécula. Observe que nesse movimento das moléculas, ok, pode ser a minha também que esteja ruim. Ok, aí então o que vai acontecer aqui? Observe que essas moléculas estão se agitando aí dentro do cilindro, né? E elas se batem de vez em quando uma nas outras, certo? Esse choque que elas vão fazer uma nas outras, né? À medida do grau de agitação delas vai dar a temperatura, mas esse choque é o que a gente vai estudar na mecânica estatística, porque a gente não consegue fazer uma previsão individual dessas moléculas, mas a gente consegue estabelecer uma média. É isso que a mecânica estatística vai fazer. Ela vai fazer uma média desses choques aí que estão acontecendo para indiretamente medir temperatura, energia interna, entendeu? Observem aqui que eu vou mudar a posição desse botão aqui embaixo para aquecer mais, ó. Vou colocar um foguinho aqui. E aí, o que vai acontecer? Quando eu coloco o fogo aqui, olha, a temperatura do termômetro vai aumentando, certo? Porque eu estou fornecendo calor para esse cilindro e as moléculas estão mais agitadas. E aí elas se chocam mais umas com as outras. E aí, com isso, vai aumentar a temperatura, certo? Então, quanto mais eu aqueço, ó, aumentando 305, 307 Kelvin, e aí está aumentando a temperatura. E aí aumenta o choque entre elas, né? Porque eu estou fornecendo mais calor, certo? Então a temperatura ela vai ser essa medida do grau de agitação. Só que assim, a gente não consegue medir esse grau de agitação diretamente. A gente vai precisar de uma forma indireta de medir. E é aí que a gente necessita de um termômetro, né? Já se usou o dorso da mão, já se usou essa lama aí. Mas para ter um valor numérico, se faz uma relação de conversão com uma escala em um termômetro, entendeu? Então, aqui nesse caso, é um termômetro que está aumentando de volume o álcool que tem lá dentro, né, conforme aumenta a temperatura desse cilindro cujo termômetro está em contato, certo? Aí eu vou esfriar, olha, agora eu vou colocar um gelo aí para esfriar. Conforme eu esfrio, a temperatura vai caindo do termômetro. Por quê? Porque as moléculas, elas vão se movimentar menos, porque a temperatura, e aí a temperatura vai diminuir, né, ó, 603, 604 Kelvin, aliás, 580, e assim vai diminuindo a temperatura, certo? Então, você pode aqui usar essa simulação lá no FET Colorado para identificar o que acontece com essa agitação molecular conforme você aumenta ou diminui, você cede calor ou você tira calor do ambiente, certo? Ok, voltando aqui. Continuando. Mas como medir essa agitação molecular? Né? Então, a gente, como eu falei, não tem como medir diretamente, mas o que a gente tem como fazer é verificar alguma propriedade que pode ser medida, que varia junto com a temperatura. Por exemplo, o volume, no caso lá do termômetro de mercúrio, por exemplo, ou de álcool, o que está alterando ali é o volume, né, do álcool ali dentro, né, é uma dilatação térmica. Então, indiretamente eu faço uma relação entre o quanto muda de volume ali e o quanto aumenta a temperatura, então é uma relação indireta. Posso usar densidade, posso usar resistência. Esses termômetros que a gente está usando agora, muito esse digital que coloca embaixo do braço aqui, ele funciona por resistência elétrica. E Silvia, talvez isso, esse funcionamento do termômetro por resistência é que necessite dele ficar um pouco mais de tempo. Eu imaginei isso, sabe? Que é o processo de funcionamento dele para o equilíbrio térmico, entendeu? Eu já tentei abrir eu reservei um ali para abrir para ver como era que ele funcionava. Né? Então, e os termômetros, eles foram inventados para essa função, né? Se vocês olharem lá no histórico, né?
se tinha uma ideia de que um jeito de medir indiretamente a temperatura, mas não tinha uma precisão disso, né? Então, por quê? Porque as nossas sensações, elas nos enganam. Então, um exemplo disso, que vocês podem ver em livros didáticos várias vezes pela internet, né? É você ter 3 recipientes, vocês podem até fazer isso em casa, né? Coloca 3 recipientes, cuidado para não colocar água muito quente, para não queimar a mão, tá? Mas você coloca um recipiente com água quente, um com água gelada, né, fria, e outro com água morna. Não precisa necessariamente eles estarem acoplados como está aí, basta ser 3 bacias com águas com temperaturas diferentes, uma quente, uma gelada e outra morna no meio. Quando você coloca a mão na água fria e na água quente e deixa lá um tempo, e depois de um certo tempo você coloca a mão dentro da água morna, em cada uma dessas mãos você vai ter sensações térmicas diferentes. Com a mão que estava na água quente, você vai ter a impressão que a água morna vai estar mais fria. E com a mão que estava na água fria, você vai ter a impressão que a água morna está mais quente. Ou seja, a sua sensação térmica, ela te engana. Não é? Porque depende das condições que você vai estar. Você vai estar com as 2 mãos dentro de uma água morna, que está numa temperatura, vamos supor, sei lá, 25 graus Celsius. E aí, só que você vai ter a impressão, cada mão vai ter uma sensação diferente. Uma mão vai achar que ela é mais quente e outra mão vai achar que ela é mais fria. Chegou uma pessoa aqui para me ajudar. Filho, mamãe está trabalhando, vai para lá. Vem aqui, olha só isso. Aqui. A mamãe está dando aula, vai para lá, fecha a porta, fecha. E aí, então, por isso que quando a gente sai do banheiro, a Marcela falou, né, que todo dia ela acha que a filha dela está com febre, eu também. Então, quando a gente sai do banheiro, né, tomando banho de água fria, a gente tem a impressão que as pessoas estão mais quentes. Mas não é que elas estejam mais quentes, né, é o nosso corpo, né, que está mais frio, e aí, quando a gente entra em contato com ela, a gente tem uma sensação térmica diferente. Por isso que não dá para confiar nas nossas sensações. A gente precisa de um instrumento mais preciso para dizer se a pessoa está ou não com febre, por exemplo. Né? E aí, na seção 1.2, eu trago a ideia da história da termometria, né? Essa daqui é uma figura, né, que está lá no artigo A História da Termografia, que é como eles faziam, né, antigamente, para verificar se o corpo da pessoa, em que região era que estava mais quente e, portanto, a região em que pudesse ter a infecção, né, ou o problema, a dor, né, eles identificam a dor. E aí, então, a pessoa que está coberta por argila, né, e aí observe que na barriga dela está mais seco, né, então, porque se a temperatura da barriga dela é mais alta, então a argila vai secar mais rápida, e foi o que aconteceu aí. A argila secou mais rápida na barriga, indicando que essa região ali da barriga, né, é que está numa temperatura maior. E aí eles fazem uma relação da temperatura com a questão da dor. Inclusive, gente, eu gosto sempre de investigar quem foi que escreveu os textos, né, para não disponibilizar, de repente, um material para vocês que não tenha fundamento científico, né. Esse texto, A História da Termografia, eu fui procurar o nome do autor. E ele é um médico muito respeitado nessa área da termometria, da termografia, sabe? E ele tem vários artigos, vários trabalhos, inclusive a tese de doutorado dele é nessa linha do estudo da dor, né, a partir da análise da temperatura corporal. É bem interessante o trabalho dele. E aí tem uma outra foto aqui, que vocês já devem ter visto em alguns livros ou na internet, né, esse eu trouxe de um blog de um médico, que ele mostra, né, um espectro, né, do corpo humano, né, de 3 pessoas, de uma mulher, de um homem, de uma criança, indicando cores diferentes, né, e essas cores vão indicar temperaturas diferentes. E, Marcela, se colocarem uma foto dessa, por exemplo, nas nossas crianças, a gente ia ver a cabeça delas com
com uma cor bem diferente do resto, né, indicando que é bem mais quente, né, do que o resto do corpo. Eu não sei por que a cabeça da criança é bem mais quente, mas enfim, tem a ver, essa temperatura vai indicar alguma coisa, né, para a medicina. Artigos, inclusive, vocês vão ver que ele diz que houve muito erro de interpretação, né, na análise da temperatura corporal, por isso que ela foi colocada em desuso. Mas hoje em dia já tem vários estudos que mostram que a análise, né, dessa minuciosa, né, através de exames dessa temperatura corporal, ela indica, né, muito sobre a saúde dos seres humanos, né. E aí, da onde é que vem essa história, né, dessa energia térmica que sai do corpo, né? Todo corpo, ele tem cargas elétricas em movimento, não é em movimento, é em movimento, nas moléculas, né? Então, aqui eu tenho a representação de um átomo no modelo atômico de Rutherford, né, que tem um núcleo, os prótons e os nêutrons do núcleo e o elétron girando na eletrosfera. Isso é uma arte, né, uma produção artística de como seria um átomo de Rutherford, né? Então, os elétrons, eles giram aqui na eletrosfera em torno do núcleo. Alguém quer falar? Não? Os elétrons, eles giram aqui em torno do núcleo. E aí, o que vai acontecer é que, como o elétron, ele gira em torno do núcleo, né, em movimentos elípticos ou circulares, no caso aqui são elípticas, trajetória, né, já se sabe que ele irradia, toda carga acelerada irradia. Aí vocês poderiam me perguntar assim, mas o elétron, ele está acelerado em torno do núcleo? Sim, está. Vocês lembram que a gente estudou que toda carga que efetua um movimento circular, ela tem uma aceleração centrípeta? Não é? Então, se o elétron gira em torno do núcleo, ele tem uma aceleração centrípeta, então ele é uma carga acelerada, e toda carga acelerada, ela irradia energia. E isso é legal a gente entender, porque é justamente aí que o modelo atômico de Rutherford falhava, que houve a necessidade de adaptação do modelo de Rutherford pelo modelo atômico de Bohr. Porque o modelo atômico de Bohr, ele vai falar das órbitas permitidas, porque assim, pensem só, se o elétron gira em torno do núcleo, e ele é uma carga acelerada, e portanto ele vai emitir energia, né, daí que vai sair a energia térmica do corpo, mas aí ele não ia perder energia com o tempo, e ia cair no núcleo, e aí o átomo ia colapsar, e a matéria não seria estável, ela seria instável, ela poderia acabar a qualquer momento. E não é isso que a gente observa, né? Tem alguém com o microfone ligado aí que queira falar? Eu estou escutando um chiado aqui, não sei do que é. Tá. Então, e aí, esse calor que vai irradiar do corpo tem a ver justamente com essas cargas aceleradas nos átomos, né, que compõem as moléculas do nosso corpo. Então, é daí que vai sair essa energia. E aí, como eu estava falando, o modelo atômico de Bohr, ele vem adaptar o modelo de Rutherford, considerando aquelas órbitas permitidas que a gente estuda lá na química e na física quântica, né, dizendo que não, mas os átomos, os elétrons, eles têm algumas órbitas permitidas em que eles não iriam irradiar energia, né, se eles estivessem nessas órbitas. Então, o modelo atômico de Bohr vai fazer essa adaptação no modelo de Rutherford, certo? Mas o que é interessante para a gente saber agora, neste momento, é que essa energia que vai emanar do corpo, essa energia térmica, ela vem desse movimento dos elétrons em torno do átomo, certo? E quanto mais agitadas estão as moléculas, maior a frequência e maior vai ser a energia térmica, certo? E aí eu trago aqui alguns tipos de termômetros, né? Esse daqui, ó, que eu falei para vocês, né? Esse é um clássico que vocês podem ver lá no laboratório, né? É o termômetro de álcool, né? Ele é de vidro, e aí conforme você coloca esse bulbo aqui de baixo em contato com o recipiente que você quer medir a temperatura, esse álcool aqui, ou se fosse mercúrio, né? Ele vai subindo, indicando qual é a temperatura,
e aí você lê nessa escala, né? Uma dúvida que poderia surgir é assim, por que não coloca água aqui dentro desse mercúrio, onde tem álcool? Dentro do mercúrio não, desculpa, dentro do termômetro. O que vocês acham? Por que não é água aqui dentro? Coloquem as hipóteses de vocês aí. Eu não faço ideia, mas talvez seja, sei lá... Será que poderia ser água? O álcool talvez tenha um ponto para se... Não sei, que demore mais para... Não sei, para expandir o álcool e água, não sei. A Rosinete falou porque o mercúrio é mais denso. Vocês já perceberam aí, um falou de densidade, outro falou de outra propriedade, que pode ter a ver com alguma propriedade dessas substâncias, né? Vocês têm razão, assim, tem a ver com a propriedade dessas substâncias. Seria possível fazer um termômetro de água, no entanto, o tamanho do termômetro teria que ser enorme, porque a água, ela tem um coeficiente de dilatação muito diferente do álcool. Entendeu? Então, assim, o álcool, ele seria o mais adequado porque ele tem um coeficiente de dilatação muito alto. Então, assim, qualquer pequena variação de temperatura, ele já sobe no bulbo. Entendeu? A água, ela tem uma alta capacidade térmica, então ela teria que aumentar muito a quantidade de calor que ela teria que absorver para poder ela subir no bulbo. Então, aí, também não seria muito conveniente, entendeu? E assim, mas o termômetro, quando a gente estudar a dilatação, né, nas próximas aulas, o termômetro, ele não dilata também? Ele não aumenta de volume? Não, será que não interferiria aí? Interfere. Só que, para essa escala, eles já consideram isso. Então, a quantidade de volume que o vidro vai dilatar, vai aumentar de tamanho quando está em contato ali com o corpo, né, por exemplo, para medir a temperatura, ele é muito menor do que o quanto que o termômetro o quanto que o álcool vai subir lá dentro. Então, eles fazem essa relação e acaba compensando, entendeu? Então, eles já fazem a escala considerando essa pequena variação do volume também do termômetro. Entenderam? E aí, voltando, tem o termômetro de Galileu, não sei se vocês já viram lá no laboratório, é esse primeiro da esquerda aqui que aparece, né, que conforme a temperatura, aqui dentro tem tipo umas moedinhas indicando os valores de temperatura, então tem uma escala ali parece que é entre 20 e 30 graus Celsius, só que ele consegue medir a temperatura, e aí conforme a temperatura que vai indicar, é a temperatura que vai ficar mais ou menos na metade, aqui, olha. O que está mais na metade aqui é esse azulzinho aqui. Então, essa moedinha que vai indicar em uma média de quanto é que está a temperatura do ambiente. Conforme a temperatura do ambiente muda, esses álcools que tem aqui dentro, olha, eles têm densidades diferentes. Então, a gente estudou lá na mecânica dos fluidos que isso vai provocar impulsos diferentes conforme a mudança de temperatura, né? Então, aí há uma relação entre pressão, né, temperatura e densidade, entendeu? Então, conforme a temperatura muda, a posição desses objetozinhos que tem aqui dentro, eles vão mudando. E aí vai ficar mais ou menos ali na metade, o qual vai ser a temperatura média do ambiente. É bem interessante esse termômetro aqui, chamado termômetro de Galileu. Esse daqui é o termômetro, né, que funciona por resistência, que é o que a gente mais usa atualmente, que é o termômetro digital, e esse é o termômetro de revólver, que eu falei que eu não confio muito nele, mas atualmente é o que eu tenho aqui em casa. Que aí, engraçado que essa semana eu fui medir a temperatura do meu filho, e aí eu pergunto para vocês, é possível a temperatura de um corpo humano ser 100 graus? É possível a temperatura do corpo humano chegar a 100 graus? Mais graus o quê? Celsius, Fahrenheit? Boa, Andressa. Essa que é a questão, né? É possível chegar a 100 graus Celsius? Bom, 100 graus Celsius, eu acho uma pessoa viva, não. Talvez uma pessoa sendo cremada, sim, porque quando passa de 39 para 40 graus Celsius, a pessoa pode convulsionar e pode morrer. Mas eu acho que 100 graus Celsius não.
Sim. E 100 graus Fahrenheit? 100, aí a gente vê a relação de conversão. 100 graus Fahrenheit é possível, sim. Né? E aí foi isso. Esse termômetro de revólver, né? Ele tem a opção de você mudar a função. Aí eu não reparei que eu tinha mudado a função para Fahrenheit, né? Aí na hora que eu apertei, que eu olhei, eu vi 100. Aí deu aquele susto assim, como esse 100? Aí eu vi graus Fahrenheit, né? Ah, tá. 100 graus Fahrenheit já é febre, né? Que é ali em torno de 38 graus Celsius, né? E aí, então, essa relação... Lá nos Estados Unidos, eles usam muito a escala Fahrenheit, né? Nos Estados Unidos e na Inglaterra. Inclusive, esses textos, um deles vai falar que a escala Fahrenheit foi a primeira criada, depois que veio a Celsius, né? A Celsius, nesses países aqui mais latinos, a escala Celsius, ela é mais utilizada, né? Do que a escala Fahrenheit. Ok, continuando aí. Valores limites e zero absoluto. Aí a pergunta é, há um valor mínimo de temperatura? A gente viu que a temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas, não é? Então, será que existiria uma temperatura em que as moléculas iriam parar? O que vocês acham? Se sim, qual seria ela? Qual é o valor mínimo de temperatura em que as moléculas parariam? Será que quando a água, por exemplo, chega a 0 graus Celsius, é o mínimo de temperatura em que as moléculas iriam estar paradas? O que vocês acham? Me dê um feedback aí, nem que seja no chat, gente. Eu não tô lembrada qual é o zero absoluto, é Kelvin, né? É. Que aí seria mais ou menos o valor em que as moléculas pararia, que seria a inércia das moléculas. Mas em Fahrenheit, ou em Celsius, eu não lembro qual é o valor. Mas nessa escala Kelvin, que é o valor do zero absoluto. Isso. Quando se pensou nessa escala Kelvin, se imaginou essa temperatura em que as moléculas parariam, né, que seria no zero absoluto, né, e o zero Kelvin. Então, o zero Kelvin seria a temperatura em que não haveria mais agitação molecular, certo? Então, esse seria o valor mínimo, o zero Kelvin. Nunca ninguém conseguiu chegar no zero Kelvin, se aproximou muito, 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 muito desse zero Kelvin. Mas, assim, o que se sabe hoje, matematicamente provando, é que mesmo que se chegasse no zero absoluto, ainda assim existiria agitação molecular. Isso que eu estou falando agora para vocês é uma das coisas mais importantes que tem na física, e vocês não devem nunca esquecer, tá? A mecânica quântica, que ela vai além da mecânica clássica, né? Ela já foi provado dentro da mecânica quântica que no zero absoluto ainda há energia térmica, mas ela é quântica. Entenderam? A gente está estudando física clássica, mas eu não tenho como não falar isso para vocês. Né? Classicamente não é explicável, mas quanticamente é. E é muito bonito eu cheguei a resolver essa equação em mecânica quântica. A gente vai resolvendo a equação de Schrödinger para verificar no final qual é a energia do zero absoluto. E a gente não chega a zero, a gente chega num valor quântico. Entendeu? Então, assim, classicamente seria o valor mínimo de temperatura o zero absoluto, que até hoje ninguém conseguiu chegar no zero, se aproximou dele, do zero Kelvin. O zero Kelvin é ali próximo a menos 273 graus Celsius. É menos 73,15, né? Menos 273 graus Celsius. Imagina, 273 graus abaixo de 0 graus Celsius. Isso seria o zero Kelvin, certo? E o valor máximo não existe, né? Existiria um valor mínimo que se pretende alcançar, que é o zero Kelvin. Matematicamente, teoricamente, é possível de se chegar nele, mas ainda assim haveria agitação molecular, né, em nível quântico.
mas esse valor mínimo de temperatura, experimentalmente, ainda não conseguiu se chegar a ele. Eu espero que eu não esteja atrasada nessas últimas descobertas da ciência, é bom dar uma pesquisada nisso. Mas há um valor máximo, não há valor máximo, né? Só essa expectativa do mínimo, tá bom? E aí a gente entra na lei zero da termodinâmica. Como eu falei, a lei zero, ela foi criada em 1930, né, depois da primeira e da segunda lei da termodinâmica, que nós ainda vamos estudar, mas pelo fato dela ser mais geral, né, ser mais, assim, primordial para se entender antes da primeira e da segunda lei, então ela foi chamada de lei zero. As outras são do século XIX, essa é do século XX. E aí, então, o que essa... Eu peguei exatamente o enunciado da forma como está no livro-texto de vocês, do Jung Friedman, né? Então, diz o seguinte, se eu tenho um corpo A que está com a mesma temperatura de um corpo C, aqui indicado como TA igual a TC, e eu tenho um outro corpo B que também está na mesma temperatura do corpo C, então eu concluo que a temperatura do A é a mesma do B. Certo? Então, esse é um modo indireto da gente determinar a temperatura. E aí o enunciado fica o seguinte, copiando lá do livro-texto de vocês. Quando C está inicialmente em equilíbrio térmico com A, e com B, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Isso pode parecer óbvio, na matemática você já deve estar acostumado com esses teoremas, né, com essas condições. Mas às vezes a gente olha e diz, mas isso é óbvio, né? Não, não é tão óbvio assim, porque algumas grandezas físicas, elas não respeitam essa questão que a gente está colocando aqui. O fato de A ser igual a C e B ser igual a C, não necessariamente vai implicar que essa mesma grandeza de A vai ser a mesma grandeza de B. Alguns exemplos na física, ao longo dos anos, vocês vão ver atração, por exemplo, entre outros, que essa relação ela não é verdadeira, tá? Mas por que é importante a gente saber isso? Porque essa primeira lei da termodinâmica é que vai definir a ideia do equilíbrio térmico, né, que diz, dois sistemas estão em equilíbrio térmico somente se eles possuírem a mesma temperatura, né? Então, eu me lembro que eu fiz uma atividade uma vez com os alunos da escola que eu trabalhava, da seguinte forma, eu dei um termômetro para cada um, peguei lá do laboratório, dei um termômetro e pedi para eles medirem a temperatura das coisas que a gente tinha na sala, de qualquer coisa que tinha na sala. Era para eles medirem a temperatura de 3 coisas que a gente tinha na sala. Poderia ser o corpo humano, poderia ser a cadeira deles, poderia ser qualquer coisa. E aí, eles foram medir. O que é curioso que eles atentaram? Que o corpo humano, ele não tinha a mesma temperatura dos outros objetos, né, que estavam na sala, porque como nós somos animais homeotérmicos, então a gente mantém a temperatura corporal constante, ali em torno de 36,5, né? Já os objetos do ambiente, eles estão trocando calor com o próprio ambiente. E como eles já estão há bastante tempo ali, então eles estão em equilíbrio térmico com o ambiente, ou seja, eles estão na mesma temperatura. Então, quando eles mediam a temperatura da cadeira, da plantinha do canto da sala, de outros objetos, eles perceberam que todos estavam na mesma temperatura, eles achavam que aquilo era um erro. E aí eu comecei com essa ideia, eu primeiro pedi para eles medirem, e aí depois eu fui discutir com eles a ideia do equilíbrio térmico, do porquê que eles estavam na mesma temperatura e porquê que o nosso corpo não estava, né? Agora, assim, até nesse processo é importante da gente ensinar também os estudantes, inclusive as babás e todo mundo, como é que se mede a temperatura. Porque para que eu consiga identificar se aquele corpo, qual é a temperatura dele, lembra que o termômetro ele é uma medição indireta, né?
Então, eu preciso fazer com que o termômetro atinja a mesma temperatura daquele corpo. Aqui, no caso da lei zero, é o corpo A atingir a mesma temperatura do corpo C, entendeu? Então, assim, para isso, eu preciso deixar eles em contato por um tempo. No caso do termômetro, eu tenho que colocar o bulbo em contato direto com a pele da pessoa e fechar, e deixar lá quietinho. Algumas vezes, algumas babás que passaram aqui com os meus filhos, quando eu ligava lá, eu medi a temperatura do Leandro. E quanto deu? 32 graus. Eu falei, não deu. Ela deu 32 graus, eu medi 2 vezes. Eu falei, não pode dar 32. Só se meu filho tivesse com hipotermia. Mas vocês sabem o que aconteceu? Vocês imaginam o que aconteceu? Não sei se a Marcela e os outros que são mães já passaram por isso com o termômetro. O que vocês acham que elas faziam? Gente, estão me escutando? Professora, estou lhe ouvindo, mas é porque eu não tenho uma ideia para passar para a senhora. Eu cheguei a essa conclusão, elas provavelmente pegavam o termômetro e faziam isso aqui, ó. Deixava o bulbo do lado de fora aqui. Entendeu? Então, assim, a forma correta de você, aí eu tive que ensinar para elas, de você fazer a medição, eu estou colocando aqui, mas colocaria na pele, né? Não é na roupa, né? Você tem que colocar em contato aqui e fechar. Você não pode deixar o bulbo fora, senão ele vai medir a temperatura ambiente, não a temperatura do corpo, né? Para você pode colocar na boca, deixar fechadinho, né? Ou tem que colocar em contato com o corpo que você quer analisar, mas fechado, né? E deixar lá quietinho, né? E depois, quando apitar, a Silvia falou aí, se for aquele digital, ainda tem que deixar um pouco, né? Agora eu vou fazer isso, Silvia. Mas principalmente se for o de álcool, você deixa lá, aí ele não vai apitar, né? Você tem que ver quando ele parou aqui, quando ele parou de subir, é porque ele atingiu o equilíbrio térmico. Aí você vai e olha qual é a temperatura que ele indicou. Entendeu? Então, ele funciona por dilatação térmica. No caso do digital, ele funciona por resistência, né? Então, isso vai causar uma diferença, entendeu? Deixa eu voltar para cá, na leitura. Então, a ideia do equilíbrio térmico, ela vai ser exatamente essa noção de que os corpos, eles trocam calor até eles atingirem a mesma temperatura. Eles trocam calor. E isso é uma coisa importante de eu falar para vocês. Calor, a gente vai definir, assim, como uma noção mais atual, como uma troca de energia entre corpos que têm temperaturas diferentes. Uma vez que eles atingiram o equilíbrio térmico, né, que a temperatura de A é igual à temperatura de B, eles passam a não mais trocar calor, porque não há diferença de temperatura. No entanto, a energia térmica deles continua sendo trocada, em igual quantidade de um para outro, a energia térmica. Mas o que nós definimos como calor é essa soma líquida devido à diferença de temperatura, porque vamos supor, se o corpo A cede 50 joules, que é a unidade de calor no SI, né? 50 joules para o corpo B, e o corpo B cede 30 joules para o corpo A, né? Devido à diferença de temperatura deles. Então, 50 menos 30 dá 20. Então, o calor é 20 joules, que é o resultado dessa soma líquida. Entenderam? O calor não é a energia térmica que o A passa para o B, e não é a energia térmica que o B passa para o A, mas é essa soma líquida. 50 menos 30 dá 20. Então, é o resultado dessa interação. Tá, mas e aí quando eles atingem o equilíbrio térmico? Eles param de trocar calor? Sim, calor sim, eles param de trocar, pela definição de calor. Mas eles continuam trocando energia térmica em igual quantidade. Vamos supor,
o A cede 10 joules para o B e o B cede 10 joules para o A. E a soma líquida dá 0. Deu para entender? É muito importante vocês entenderem essa diferença entre calor e energia térmica. O calor é um tipo de energia térmica, mas nem toda energia térmica é calor. Entenderam? Só é calor quando existe diferença de temperatura entre eles. E eles trocam calor entre si. Ok. Então, aí vem as escalas termométricas, né? E os pontos fixos e relações de conversão. Eu estava conversando com o Marcelo logo no início da aula. A gente estuda basicamente 3 escalas termométricas: a Fahrenheit, a Celsius e a Kelvin. A escala Fahrenheit, elas são usadas mais em países de língua inglesa, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra. A Celsius, ela ganhou mais repercussão nos países mais latinos aqui, né? Tipo o Brasil, aqui, a Argentina, né? E a escala Kelvin, é chamada escala universal, ela entrou no SI bem depois, como unidade de medida do SI, em 1945, se eu não me engano. E aí a unidade básica de temperatura, né, no SI é o Kelvin. Não é o grau Celsius, não é o grau Fahrenheit, é o Kelvin. E a gente não chama grau Kelvin, a gente chama Kelvin. Ele não tem o grauzinho, porque ele é uma escala absoluta, tá? Então, qual é a comparação entre as escalas? Então, eu tenho aqui 3 termômetros graduados em 3 escalas diferentes. Os pontos fixos que a gente pega são o ponto em que a água ferve, o ponto de ebulição da água, né? Que na escala Fahrenheit é 212 graus Fahrenheit, na escala Celsius é 100 graus Celsius, e na escala Kelvin é 373 Kelvin, e não grau Kelvin, tá? E o segundo ponto fixo é a temperatura em que a água congela, né? No caso, quando a água vira gelo, é o ponto de fusão. No caso, que o gelo vira água, né? Ou, porque assim, quando o gelo vira água, o nome do estado físico, da mudança de estado aí é fusão, né? Ou quando a água vira gelo, é solidificação, certo? Então, esse ponto da água congelada é 32 graus na escala Fahrenheit, ou 0 graus Celsius na escala Celsius, ou 273 na escala Kelvin. Então, eu posso dizer assim, qual é a temperatura em que a água congela? Aí eu posso responder, é 273 Kelvin, que é o mesmo que 0 graus Celsius, que é o mesmo que 32 graus Fahrenheit. Qual é a temperatura em que a água ferve? Água pura, tá? Sem nenhuma mistura, é água pura. A água pura, ela ferve a 100 graus na escala Celsius, 100 graus Celsius, 373 na escala Kelvin, ou 212 na escala Fahrenheit, certo? Então, se eu baixar além do 0 Celsius, ó, para baixo, e eu posso chegar a menos 273 graus Celsius, que corresponde ao 0 Kelvin, né, que é o zero absoluto lá que nós estávamos comentando nos slides anteriores, né. Então, o 0 Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius. E na escala Fahrenheit é menos 459 graus Fahrenheit. Então, esse daqui seria o zero absoluto. A atividade que eu tenho para vocês vai ser a relação de conversão. Eu vou querer que vocês demonstrem a relação de conversão entre a escala Celsius. Tem um monte de erro de digitação aqui, depois eu vou ajeitar para mandar para vocês, tá? A escala Celsius e Fahrenheit, eu quero que vocês demonstrem a relação de conversão entre a Celsius e a Fahrenheit, entre a Celsius e a Kelvin, e entre a Fahrenheit e a Kelvin. E aí eu vou abrir uma tarefa lá no Google Sala de Aula, e vocês mandam lá até a próxima segunda-feira, essa demonstração das relações de conversão. É importante vocês treinarem isso para demonstrar para os alunos do ensino médio, tá? E aí vocês podem ver como é que faz, né, essas relações. Qual é a equação? Por exemplo, eu tenho uma equação, né, que vai fazer a relação de conversão entre a escala Celsius e Fahrenheit.
temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Mas de onde é que eu tiro essa relação? Como é que eu faço essa proporção? Então, vai ser basicamente uma relação de proporção entre as escalas. Entre as escalas Celsius e Kelvin, e entre as escalas Fahrenheit e Kelvin. Tá ok? Entenderam o que tem que fazer? Alguma dúvida aqui? Não, professor, tá tudo certo. Ok. Ok, então assim, deixa eu voltar aqui. No caso da escala Kelvin, no caso da escala absoluta, eu posso não necessariamente usar 2 pontos fixos para fazer a relação entre as escalas, tá? Claro que vocês vão fazer lá com aquelas escalas anteriores, né? Inclusive, o Marcelo deu uma ideia que eu achei interessante. Vocês podem tentar fazer isso. Criem uma escala para vocês. Vocês estão conseguindo ver o meu quadro aqui? Sim. Vou chegar mais perto aqui no computador, fica muito legal. Pois é isso que vocês vão fazer aqui. Vocês vão montar as 3 escalas, né? Vão colocar os pontos fixos de cada uma delas. E aí vão fazer a relação entre elas. Procurem aí no livro didático como é que faz, depois eu posso ir tirando as dúvidas de vocês lá pelo grupo, tá? E aí vocês podem... agora sim, quando a gente está trabalhando com a escala Kelvin, a gente pode lançar a mão de um sistema aí, é o ponto triplo da água. O ponto triplo da água é um ponto, quer dizer, é uma temperatura, né, em que a água coexiste nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, né? Então, essa temperatura, ela está um pouco abaixo lá um pouquinho acima do zero, bem pouquinho acima do zero, 0,01, se eu não me engano, graus Celsius, né? E aí, esse é o ponto triplo da água, é o ponto, nesse gráfico que eu estou apresentando aqui, cujo eixo vertical é a pressão e a horizontal é a temperatura, eu teria a curva de aquecimento aqui. Então, forma tipo como se fosse um Y, né? Um Y deitado para a direita. Então, o ponto em que essas 3 partes aí, como se fosse do Y, se cruzam, é o ponto triplo. E esse ponto, ele tem uma temperatura e uma pressão, certo? Baseado nesse ponto de temperatura e pressão, eu posso analisar qual é a temperatura na escala Kelvin, utilizando esse ponto triplo como referência, tá? Então, aí eu tenho a curva de sublimação, que é a curva mais de baixo, né, da parte do Y de baixo, tem a curva de vaporização e a curva de fusão, né? Depois, acho que a gente pode retomar um pouco mais esse gráfico aqui, mas eu vou seguir para frente, tá? No caso da escala absoluta Kelvin, posso usar apenas o ponto de referência para a temperatura usando um termômetro de gás, que aí a gente usa como referência o ponto triplo da água, né? Então, como é esse termômetro de gás? Lembra muito uma experiência que a gente fez lá na hidrostática, né? Então, aqui eu tenho uma imagem do lado esquerdo de um gráfico da pressão versus temperatura em graus Celsius. E esse gráfico, né, tem o quadriculado aí e tem uma reta crescente, indicando no eixo da temperatura de 0 a 100. Ou seja, quando esse gás ele vai aumentar a temperatura de 0 a 100 graus Celsius, então a pressão também vai aumentar junto, linearmente. É isso que está indicando esse gráfico. Do lado direito tem o termômetro de gás, né, nesse sistema. Então, tem um becker, né, com um líquido que vai ser aquecido, e aí tem um bulbo, né, de vidro, onde está aprisionado um gás dentro dele, e esse bulbo, ele está acoplado a um outro sistema, né, onde tem mercúrio dentro, certo? E tem uma escala aí, para verificar o quanto que esse mercúrio vai subir nessa altura aí de escala,
comparado ao nível aqui do mercúrio na outra ponta é como se fosse um elevador hidráulico aí, né, se a gente lembrar lá do princípio de Pascal, né, aí tem o marco zero aqui, do lado esquerdo, e do lado direito, né, o mercúrio vai subir um pouco mais, justamente porque quando esse gás aquecer, ele vai empurrar esse mercúrio para subir lá do outro lado, aí do outro lado ele sobe a uma altura H. A gente estudou lá na hidrostática que a gente tem como saber esse H pelo princípio de Steve, P igual a P0 mais ρGH, né? E aí, então, com base nisso, eu vejo que há uma relação aí entre a pressão ocasionada por esse gás, devido ao aumento da temperatura, e esse H aqui, né? Então, aí, por isso que tem uma relação entre a pressão e a temperatura. E aí, lá no livro texto de vocês, tem um outro gráfico que mostra que, independente do gás que você usa nesse termômetro a gás aqui está gás 1, gás 2 e gás 3, quando vai se aproximando do zero absoluto, né, de temperaturas muito pequenas, esses gases, eles têm o mesmo comportamento sempre. E a intenção da escala Kelvin é justamente essa, é tentar entender o que acontece com essa temperatura muito próxima do zero, né? Por isso que ela foi pensada como zero absoluto, como o ponto mínimo lá dela, certo? Como esses gases, eles têm o mesmo comportamento conforme se aproxima dessa temperatura muito baixa, então, eles concluíram que é interessante usar esse sistema aqui para identificar a temperatura na escala Celsius, principalmente nessa região bem baixa. E aí, então, como saber essa temperatura na escala Kelvin usando esse sistema? E aí tem uma equação que eu não coloquei a imagem da equação aqui, eu só escrevi ela, porque como eu estou fazendo online essa apresentação no Genial, né, então eu acabei não trazendo a equação para cá, mas eu escrevi ela. Então, como é que fica a equação? Temperatura Kelvin, se eu quero saber a temperatura na escala Kelvin, de um determinado ambiente, por exemplo, ou de um corpo. Então, como é que eu faço? Vai ser igual a temperatura do ponto triplo, eu tenho que saber qual é a temperatura do ponto triplo dessa substância, que já é tabelado, tá? Vezes a pressão naquela temperatura. Que temperatura? Nessa temperatura que eu quero medir. Então, há uma relação aí entre a temperatura que eu quero medir e a pressão naquela temperatura, né? Então, eu tenho que ter a pressão para poder saber a temperatura, dividida pela pressão no ponto triplo. Então, a pressão no ponto triplo e a temperatura do ponto triplo, eles são tabelados, né? Eu posso ter eles em tabela. A pressão da temperatura dessa temperatura que eu quero, ele pode me dar no problema. Então, tendo a temperatura do ponto triplo, a pressão do ponto triplo e a pressão naquela temperatura que eu quero, eu consigo calcular a temperatura na escala Kelvin, certo? Então, essa é uma equação que está lá na página 204 do livro do Jung Friedman, que o Bruno disponibilizou lá no Drive para vocês, né, Bruno? Então, gente, por hoje a gente finalizou, tá? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa?